a mais um episódio do Júnior na Lata. Hoje nós temos um convidado super especial e dessa nova temporada em que estamos, que eu intitulei Salada Mista, porque ela vai ser de tudo um pouco. E recentemente eu estive em Israel. E nós tivemos a honra e o privilégio desse super guia estar aqui no Brasil. Então, nós, como Júnior na Lata, podemos receber aqui o Isaac. Então, Isaac, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito especial estar com você em Israel e agora você poder compartilhar um pouco mais aqui no Júnior na Lata. Se quiser falar qualquer coisa. Muito obrigado, pastora Júnior. Uma honra, um prazer estar com você aqui. Uau, que especial, né? Parece que essa viagem não acaba nunca. A gente começa em Israel, ficamos muitos dias lá, voltamos no mesmo voo e aqui estamos mais uma vez. É, porque vocês não estão vendo a plateia, mas a plateia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Israel, 7, faltam só 22. E o guia. Mas eu que achei com muita alegria. Graças a Deus essa viagem não acaba nunca, eu espero que continue pela vida toda. Mas foram dias muito especiais, certamente é um prazer, com muito carinho que eu recebi o convite e vamos lá. Não, foi muito bom mesmo. E eu já estive em Israel antes, né, como eu já falei pra você. E essa viagem foi muito marcante para mim, para todas as mulheres, e a gente sabe que grande parte foi o que você trouxe. E eu vejo que, assim, a forma como você ama a terra e a forma como você vive tudo aquilo, você vive a história e você passa isso de uma forma muito poderosa e muito viva e muito tangível pra gente. Eu acho que foi isso que fez muita diferença, porque a gente pôde entender Israel de uma outra forma e não ficou assim sobrecarregado de informações, mas a gente teve as informações certas com a revelação. Isso mexeu muito no coração, no espírito de cada uma, e eu falo realmente em nome de todas, porque eu sei tudo que elas têm compartilhado. Eu acho que é muito então especial de você estar aqui, porque claro que não tem como comparar uma viagem a Israel a você compartilhar algumas coisas de lá, mas é o início. E você que está nos assistindo, eu recomendo, se você nunca fez uma viagem a Israel, isso tem que estar na sua lista das coisas que você mais almeja, porque para todo aquele que crê em Jesus, você precisa passar pelo lugar de onde Jesus veio e para onde ele vai voltar, né? Onde será esse início. Então, eu creio que é muito transformador e todo cristão tem que passar por Israel. Mas eu queria então que você pudesse trazer um pouquinho de Israel. Só que antes de você trazer um pouquinho de Israel, acho que para contextualizar todo mundo, é só compartilhar um pouco da sua história. Você é um judeu messiânico. Eu acho que talvez compartilhar isso, como foi então a sua conversão, para a gente conhecer um pouco mais. Então, perfeito. Bom, primeiro que eu sou judeu. Todo judeu, ele é uma pessoa que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, das tribos de Judá, né, do reino do sul de Israel, e que se espalharam pelo mundo após a destruição de Jerusalém. Então, toda pessoa que nasce do ventre de uma mãe judia é considerada também uma pessoa judia. E todo judeu, em qualquer lugar que ele nasce no mundo, ele tem um direito, que é um direito de nascimento, e chamado direito da Aliá. Aliá é uma palavra que a gente usa em hebraico que quer dizer subida, ascensão, porque sempre que alguém vai a Jerusalém na Bíblia, a pessoa não vai a Jerusalém. Diz a Bíblia, Aliá laregel, a pessoa sobe a Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar mais alto, 800 metros acima do nível do mar, mas também porque é uma ascensão espiritual. Então, esse nome que a gente dá da imigração para Israel é fazer Aliá. E eu fiz esse processo, como qualquer judeu, liga para a agência judaica, o Estado de Israel te busca onde você está, paga a sua passagem, paga a sua validação de diploma, te coloca numa faculdade, 5 meses, de 5 horas por dia, por curso de hebraico, 5 dias por semana. Isso eu não sabia. Então, assim, eles te dão toda uma estrutura para que você consiga permanecer em Israel. Então, te dão um salário por 5 meses sem trabalhar. Então, assim, para você realmente ter condições de voltar, né, receber essa chamada de Sião e se estabelecer ali. E foi o processo que eu fiz basicamente. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Onde mesmo? Né, na incrível cidade de Niterói, não é verdade? Exatamente, Nikit City, cara. Não tem melhor. Não há coincidências. A pastora Júnior também de Niterói. Terceiro IDH do Brasil por muito tempo, a cidade Sorriso. Niterói é incrível. E em Niterói eu, enfim, estudei no Brasil e tudo mais. E depois, assim que eu terminei a minha faculdade, eu fiz esse pedido, né, e fui para Israel, fiz um processo comum que todo israelense faz. Então, em Israel, o serviço militar é obrigatório, seja para mulheres e seja para homens. Lá, direitos e deveres para todos. Mulheres, 2 anos, homens, 3 anos.
Então, como eu cheguei um pouquinho mais velho, os israelenses começam com 18 anos, eu fiz o meu serviço militar um pouco mais reduzido, depois fui estudar, me especializei em História e Arqueologia Bíblica, fiz o curso de guia, estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém e comecei a minha jornada, até também começar a estudar bastante o judaísmo ortodoxo, né? Então, fui para uma yeshiva, que é uma escola, um seminário teológico judaico, onde se formam rabinos, por exemplo, e lá eu gastei pelo menos aí 2 anos da minha vida, eu acho, estudando nessa yeshiva, e comecei essa minha jornada. Mas sabe o que eu falo, pastora? Que, assim, principalmente o judaísmo, que, enfim, Israel é um país judeu e tem muitas coisas bonitas no judaísmo. Mas existem fés, religiões, que elas são religiões de herança, que eu costumo dizer. Isso é, você não é o que você quer ser ou o que você acredita por um raciocínio lógico, por uma experiência pessoal com Deus, mas você é o que você é por causa do que outros te contaram ou te ensinaram a ser. E muita gente leva a sua espiritualidade por causa disso. Eu sou aquilo que outros me ensinaram a ser, não aquilo que eu quero ser. Então, eu acho que o judeu ele tem muito disso também, assim. É claro que é um povo que se dá ao estudo e tudo mais, mas é uma fé que você não escolhe ser judeu, você nasce judeu. Então, não existe conversão ao judaísmo. É muito difícil alguém se converter ao judaísmo. Você nasce e já está dentro daquele seio, né? Vem da mãe para o filho. E nessa jornada, eu também comecei a ter minhas experiências pessoais, dentro da yeshiva, dentro do seminário teológico, estudando a Bíblia, né, por conta própria. Já tinha um contato maior com o cristianismo, porque parte da minha família já é cristã também, não é completamente judaica. E nessa jornada, através do estudo da Bíblia, o contato com outros cristãos, eu comecei a ir um pouco, tanto quanto que para o cristianismo também. Tem uma história que eu acabei de contar em um outro momento que eu tive aqui também, que eu não costumo contar para todo mundo, é uma história muito pessoal, mas que agora tem se tornado pública. Eu me lembro muito de um momento que marcou a minha vida, que foi um sonho, e é um sonho que se repetia muito que eu tinha. E era um sonho que, assim, era muito real, era como uma visitação, eu tinha os sentidos tudo completo, e eu permanecia deitado nesse sonho, e eu via como que um rio, e as águas passavam, eu estava deitado, e tinham 2 anjos. Um anjo muito bonito, cabelos loiros e tal, e um anjo ainda mais bonito, com cabelos encaracolados, peças de diamante, aquilo brilhava, uma árvore no meio do rio, e aquilo resplandecia, assim. Uma voz me dizia, olha, Isaac, esse é o rio da água da vida. Aqueles que bebem dessa água, eles certamente encontram a vida eterna. Uau. Eu me levantava e falei, bom, então tenho que ir para as raízes lá da árvore para beber da fonte da água da vida. E quando eu seguia para aquela árvore, aquele anjo mais bonito, encaracolado, com as joias no cabelo, ele se tornava quase que um demônio, assim, saía pela pele dele chifres, ele pulava nas minhas costas, me segurava e me puxava, e eu não conseguia chegar. E isso se repetia, assim. E aí eu lembro que uma vez eu abri o livro do Apocalipse, e eu li um versículo que eu não conhecia, que dizia, olha, falava sobre a Jerusalém Celestial, falava sobre o advento messiânico, que falava, olha, existe uma água, a fonte da água da vida, e o que bebe dessa fonte encontra a vida eterna. E essa foi uma experiência que me marcou muito, Uau. Assim, que eu comecei a estudar mais a Bíblia, enfim, a mergulhar. E eu sempre cito o exemplo de Jó, porque Jó, ele fala que existem 2 formas de conhecer a Deus, né? Ele diz, olha, antes eu te conhecia de contigo andar, de ouvir falar, e agora eu te conheço de contigo andar. Então, há pessoas que conhecem Deus a partir da experiência de outros, do que outros viveram, do que outros falaram, do que outros ensinaram, mas tem aqueles que estão dispostos a viver Deus a partir das suas próprias experiências. E é isso que eu tenho tentado fazer também, nessa minha jornada. Enfim, eu falo que talvez eu não tenha todas as respostas, né? Mas Abraão conheceu Deus aí para mais dos seus 60 anos, Enoque para quase os seus 100, tantos outros tão velhos, Moisés com 80, porque o Isaac no alto dos seus 30 tem que ter todas as respostas. Mas eu acho que a vida com Deus é assim, é uma jornada, é um processo, e a beleza é essa da caminhada, de não um Deus que você ouviu falar, mas um Deus que está com você durante a sua caminhada. Uau! Incrível isso. Por aí. Isso é muito importante. Eu lembro quando a história de Gideão, ele fica se questionando, né? Cadê o Deus dos meus pais? O Deus que eu ouço falar. E aí depois ele tem uma experiência que esse Deus não é mais o Deus das gerações passadas. Ele é o Deus dele. E essa mudança, essa transformação é muito importante. Eu também passei por isso. Era o Deus dos meus pais e eu apreciava aquilo, mas eu nunca tinha tido encontro. E no momento que a gente tem o encontro, tudo muda. Porque eu não tô mais porque aquilo me foi passado, porque é uma herança, porque eu sei que, sim, né, quem é judeu nasce judeu e você vai ser judeu para sempre. E mesmo se você vem a crer em Cristo, você se torna um judeu messiânico, mas você continua judeu, né? Mas o cristianismo, ele acaba, porque nós somos os primeiros discípulos dos nossos pais, né? E os meus pais me discipularam ali, só que eu tive que vir para esse lugar de conhecer a Deus por mim. E aí foi que minha vida, daí ela mudou completamente, assim, drasticamente. Foi uma guinada de 180 na direção oposta mesmo. Meus amigos falaram, como assim, né?
você vai virar pastora, porque eu virei pastora no coração antes de virar pastora, realmente sendo ordenada, muitos anos antes. Mas eu falei, cara, vou viver minha vida inteira pra isso. Então é muito, muito incrível ouvir isso, ainda mais esse sonho, né, que você teve. Que o meu foi, assim, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, se o Senhor é real mesmo, faz alguma coisa. Daí aí o mundo espiritual ficou bem verdadeiro, bem assim, real. Mas é essencial, acho que pra todo mundo que tá ouvindo a gente, acho que a gente tem que se questionar, né? Será que eu tô seguindo o Deus dos meus pais apenas, ou será que eu tô realmente seguindo o meu Deus? O Deus do meu coração, da minha alma, né? Porque a nossa alma também anseia pelo Senhor. Não apenas o nosso espírito nasce dele e anseia por ele, mas a nossa alma. Isso é muito importante, porque só tem isso depois que você tem um encontro com Deus. Com certeza. Que foi, né? O que aconteceu. E aí você estava em Israel quando você teve esse encontro já? Já estava em Israel, né? Porque foi em Israel que eu comecei a ter mais contato, inclusive com o judaísmo ortodoxo, né? Tipo, de viver de maneira mais judaica. Porque, ok, você pode ser judeu no Brasil? Pode ser judeu no Brasil, mas ainda assim é mais difícil, né? Como ser judeu em Israel. Em Israel a alimentação é feita para isso, a vida é feita para isso, os feriados são feitos para isso. Então foi mais nesse processo em Israel mesmo. E já era uma busca assim que eu digo que eu sempre amei a Bíblia. Para mim é mais do que um livro, não é um livro de história da carochinha, não é um livro de almanaque, não, é uma espécie de manual de instrução de Deus para a humanidade, revelando a vontade dos céus na terra. E para mim, eu sempre tive, olha, eu quero viver por esse livro, para esse livro, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser rabino, muito menos quero ser padre. O que eu vou fazer? Então eu dediquei minha vida a estudar esse livro e ensinar ele. E depois acabei me tornando como guia. E eu acho que a verdade, ela fala por si, ela se sustenta de fato. Então, em algum momento, se você não encontra a verdade, ela te encontra. Eu acho que isso que aconteceu na minha história, que tá acontecendo, né? Eu ainda tô vivendo tudo, mas eu diria que é por aí. E essa eu acho que é uma característica do povo judeu também, de um certo modo, assim, porque eu digo que a Bíblia ela é o único livro que não foi feito para ser lido, né? A palavra de Deus diz, olha, lê e medita nas palavras dessa lei de dia e de noite. Então, na verdade, é um livro que é o único livro, talvez, que enquanto você lê, te transforma e o autor tá sentado do seu lado vendo tudo acontecer. Então, tem sido essa jornada, e o povo judeu ele tem isso, porque é esse amor, esse apreço pelo estudo da palavra. Então eu sempre mostro as pessoas em Israel, olha, eles pegam a Torá, colocam, né, do lado de fora, lá no Muro das Lamentações, 3 vezes por semana eles fazem a leitura. Por quê? Porque, primeiro, a palavra de Deus ela vai te sustentar emocionalmente, psicologicamente, enfim, vai te dar propósito. Mas também, quando eles lembram lá do deserto, o povo de Israel começa a murmurar depois de estar 3 dias no deserto sem ter água. Por que isso? Porque a água é fundamental à vida humana. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, é um manancial de águas vivas fundamental para a vida espiritual. Então, cada 3 dias em Israel, eles abrem a Bíblia, estudam ela. Uau. E para mim, assim, foi o lugar onde eu me encontrei, porque, ok, se eu amo a Bíblia, eu quero estudar ela, é o lugar onde todas as coisas estão acontecendo. E aí lá você estuda de maneira acadêmica, estuda de maneira religiosa, teológica, e quando você não encontra as verdades, elas te encontram de algum modo, como aconteceu. Que incrível isso é muito forte. O que te fez, então, escolher ser guia? Porque eu sei que não é... Vocês não sabem, mas o Isaac, ele é um gênio. Ele é diferente, né? Ele não é padrão. Então, você poderia ter escolhido muitas coisas. Eu sei que você poderia ter ido para diversos caminhos. Por que nesse tempo que você tá, fazer isso? Sim. Olha, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu sempre amava a Bíblia, a palavra de Deus e a terra de Israel. Para mim, a terra de Israel é algo que é inexplicável, porque certamente, como a gente falou durante a nossa jornada lá, há lugares mais bonitos, há lugares mais prósperos, há lugares mais pacíficos, há lugares muito mais convidativos, há lugares que certamente são melhores que a terra de Israel, mas ainda assim, por algum motivo, Deus falou, sob este lugar eu escolhi eternamente para estabelecer o meu nome. E ele faz promessas, mais de 200 promessas da escatologia, né, que fala sobre o retorno de Jesus, estão conectadas diretamente à terra de Israel. Então lá é o palco, é o cenário, é o local que Deus escolhe para que seja a maior concentração de milagres por metro quadrado, para a manifestação da sua vontade, do seu propósito no futuro. Não me pergunte o porquê, mas Deus escolheu aquele lugar. E se esse é um lugar tão importante assim, ele encanta qualquer pessoa que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus. E eu nunca quis ser um líder, eu diria, religioso, espiritual, liderar alguma congregação, uma sinagoga, nada disso. Eu só queria falar das coisas que estavam no meu coração e compartilhar. Então eu lembro que na época eu comecei a trabalhar na Embaixada do Brasil, em Tel Aviv, e comecei a ajudar bastante na questão das logísticas, né? Então, tem os famosos, os VIPs que querem vir para Israel, e enfim, eu ajudava eles, os políticos, né? As delegações. E no meio disso tudo, como eles estavam lá, eu tinha que também ensinar e falar alguma coisa para eles.
Israel sempre é um país, né, que é muito, assim, eu diria, odiado e tem muitos inimigos, né, ao longo do mundo. Então existe algo que a gente chama de hasbará, que é diplomacia pública, que é você falar de Israel nas redes, falar de Israel para o mundo, tentar compartilhar a verdade. Eu digo como que um Isaías, né, que ele fala, olha, eis que coloquei atalaias sobre as muralhas de Jerusalém, que não descansarão enquanto a sua justiça não sair como uma tocha acesa. Então, a minha ideia depois foi não só fazer isso, mas abrir minhas redes sociais. Eu vou falar de Israel nas redes sociais. E aí nisso as pessoas começaram a chamar e fazer convites. Isaac, você não pode estar com a gente em Israel e tudo mais. Aí eu falei, olha, talvez eu possa unir o útil ao agradável. Entrei no curso de guia, que é uma pós, basicamente, lá em Israel. Dura 2 anos e tal. Fiz o curso de guia, passei na prova, comecei a guiar. E entrei nessa jornada, que na verdade é uma jornada bem curta. Eu comecei como guia, que tem 2023, em maio de 2023. Eu falo que é o melhor emprego do mundo, pastora. Porque trabalhei 6 meses, outubro de 2023, guerra, férias, e depois voltei a trabalhar. Então, você trabalha 6 meses, férias e acaba. Então, enfim. E aí foi como eu entrei nessa jornada, mas sempre tentando, com amor, né? Só falar da Bíblia e falar da terra de Israel, o lugar que Deus escolheu, e por isso eu acabei me tornando guia. Falo que, de um certo modo, eu estou cumprindo o mandamento bíblico, porque lá na Torá, no Pentateuco, diz, olha, vocês falarão dessas palavras quando estiverem deitados, quando estiverem ao caminho. Em hebraico a gente fala guia de turismo, a gente diz more derer, é um professor do caminho, né? A gente ensina no caminho. Então eu estou ensinando essa palavra durante o caminho. Então é isso. Incrível, incrível. E, assim, você citou aqui do plano escatológico, e eu acho que isso é muito importante, que a maioria das pessoas não tem entendimento de quão chave é realmente essa compreensão de Israel dentro de tudo isso. E quando eu falo isso, que realmente, assim, quanto mais para esse lado do mundo você vem vindo, acho que mais a gente vai perdendo essa revelação, esse entendimento, e a gente acha que é algo muito figurativo, às vezes algo muito simbólico, mas é algo muito mais literal, físico e real do que muitos conseguem entender. Com certeza. Acho que se você pudesse expandir um pouquinho sobre isso, acho que pro pessoal entender mesmo, porque não é uma coisa que eu tive que explicar até bastante durante a viagem, estar com Israel não é algo partidário, não é algo político, não é uma posição tendenciosa, é algo bíblico, né? E não quer dizer que nós não reconheçamos erros do Estado de Israel hoje. Exatamente, não é isso. Mas é algo bíblico, é quase uma ordenança do Senhor mesmo, né? Então, se puder expandir. Nesse sentido, eu me lembro muito de uma frase que a senhora falou que me marcou naquela viagem. Uau, que eu me senti especial. É impossível você ansiar pela Jerusalém celestial sem querer ou sem cuidar ou sem amar da Jerusalém terrena. E realmente eu concordo plenamente com isso. Porque Deus, eu não vou falar que ele tem algo especial, Israel não é melhor que ninguém, os judeus não são melhor que ninguém, mas existe um plano, existe um propósito, existe uma promessa. E certamente se você quer ter uma prova da fidelidade de Deus em relação às suas promessas, você que está do outro lado, olha para Israel. Porque não existe nenhum outro momento da história, em 3.500 anos de existência, um povo que 3.500 desses anos, né, pelo menos 2.000 dos 3.500, viveu exilado, perseguido, enfim, tentaram fazer vários genocídios, pogroms, holocaustos, inquisições, mas que manteve sua fé, sua tradição, sua cultura, enfim, sua família, e voltou para sua terra. Então, a própria existência do Estado moderno de Israel e do povo de Israel como nação é certamente um milagre, que só Deus certamente pode fazer e manter esse povo vivo. Lembrando que os judeus são 0,02% de toda a população mundial, né? No Holocausto, por exemplo, 6 milhões de judeus, né, tiveram suas vidas ceifadas. Então, a própria existência de Israel mostra a fidelidade de Deus em relação às suas promessas e que existe um propósito do porquê Israel ainda existe, né? Até que venha, né, como diz Paulo, a plenitude, né, com a salvação de Israel e tudo mais. Então, nessa questão, a gente vai ver, principalmente se a gente pegar uma visão dispensacionalista do estudo dos últimos dias, que Deus tem um plano muito especial para Israel. A partir do momento que fala de 144 mil remanescentes das tribos de Israel, a partir do momento que fala de um anticristo que se sentaria num templo, numa Jerusalém reconstruída, a partir do momento que fala que Israel estaria cercado em uma batalha chamada Batalha de Meguido, Armagedon. Então, são várias histórias que vão aparecendo na Bíblia que colocam como que uma equação sine qua non e tipo um pré-requisito para que os eventos dos últimos dias aconteçam, Israel tem que estar estabelecido. E se a gente quiser entrar sobre, qual que será que é o tic-tac do relógio de Deus? É basicamente Israel.
olha para Israel, o que está acontecendo em Israel revela em muito aquilo que são os planos de Deus para os últimos dias, estamos próximos ou não daquilo que está acontecendo. Há outros sinais, como por exemplo o aumento do engano, a apostasia, mas certamente Israel é um grande sinal, né? E principalmente eu falo que esse tic-tac do relógio de Deus, ele começa a ser ativado especialmente em 14 de maio de 1948, que é exatamente o momento que Israel renasce, com a ajuda de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ali é quando o impossível, o improvável se torna possível. Então, para não ficar só nas palavras, vamos falar sobre as profecias e vamos falar sobre a Bíblia. Quando estivemos, por exemplo, lá no Museu do Holocausto, né? No Museu do Holocausto, a gente passa pela entrada do Museu do Holocausto, em cima do portal do Museu do Holocausto tem uma frase, um versículo bíblico, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Que às vezes as pessoas pregam tanto em suas igrejas, que é uma mensagem incrível, mas que esquecem de ver o final da mensagem. Porque depois ele fala para o profeta, olha, assim farei eu acontecer com o meu povo Israel. Pode uma nação nascer num único dia? Pois eu farei acontecer, diz o Senhor. Darei ordem aos 4 cantos da terra, aos 4 ventos que vêm do norte, do sul, do leste e oeste, e os plantarei novamente na minha terra. Bom, se a gente pegar Isaías 66, Isaías 68, Isaías começa a profetizar que nos últimos dias as tribos perdidas de Israel começariam a se reunir. Então, a gente vai ver, por exemplo, que Israel declarou independência, tudo bem. Quando Israel funda o seu serviço de inteligência chamado Mossad, Israel dá uma missão para eles. Olha, vocês são o maior serviço de inteligência do mundo, quase 3 bilhões de dólares que são investidos só para eles entregarem informação para os americanos. E eles não trabalham só para a segurança nacional de Israel, eles trabalham também, de algum modo, para cumprimento de coisas que estão na Bíblia. Então, dou um exemplo. Eles souberam que existiam tribos de judeus ou de israelenses, descendentes dos personagens bíblicos de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, que estavam perdidas ao longo do planeta Terra. Israel investe para que espiões vão até esses lugares. Parece história de filme, e é filme porque tá na Netflix. Operação Salomão, você pode assistir. Então, eles vão... É real, é verídico. Mas, e fidedigno filme, tá, tudo legal. Completo. Tá. Operação Salomão ou Operação Mar Vermelho. Operação Salomão é o nome que é dado pelos israelenses da operação. A gente já vai entender o porquê Salomão. E Operação Mar Vermelho é o nome do filme original da Netflix, com Chris Evans. E aí, não que eu conheça porque eu não assisto o filme, né? A crente não faz essas coisas, tô brincando. Então, essa operação foi o seguinte... Se você ler Isaías 66, fala muito interessante que, olha, eu darei ordem aos 4 ventos e resgatarei os perdidos de Israel na Síria, na Etiópia. Muito bem, o nome Etiópia. Israel descobre em 1991 que existe uma tribo perdida de judeus etíopes, que estavam lá para mais de 2.000 anos, entre a Europa, entre a Etiópia, Sudão e algumas regiões da África. E decidi mandar os espiões, os agentes da Mossad para lá para poder trazer essa gente de volta, ver se realmente eles eram judeus. Quando eles chegam lá, eles ouvem uma história dessas tribos, depois vocês podem pesquisar na internet, né? Comunidade Beta Israel. Judeus de pele negra, não são judeus caucasianos, tipo, né? Ashkenazi, como a gente conhece, que são, enfim, loiros europeus. E chegando lá, a história que é contada por essas pessoas é a seguinte, olha, temos 2 tradições aqui. A primeira é que nós somos descendentes da tribo de Dan, né? Então a gente sabe que Israel, em algum momento da história, houve uma divisão. Jeroboão e Roboão dividem, repartem o reino de Israel. 9 das tribos vão para o norte, 3 ficam no sul. As 3 tribos que ficam no sul são Benjamim, Levi e Judá, é o reino de Jerusalém. Todos os judeus que existem no mundo hoje são de Benjamim, Levi e Judá. As outras 9 tribos, os assírios entraram, conforme profetizado, e destruíram tudo, eles se perderam ao longo da história. Ninguém sabe onde está Efraim, ninguém sabe onde está Manassés, ninguém sabe para onde essas pessoas foram parar, Issacar. E quando chegou lá na Etiópia, eles falam, não, nós somos descendentes de Dan, né, essa pequena tribo. E outros falavam, não, a nossa história é um pouquinho diferente, porque a nossa história é a história de uma rainha que saiu dessa região e foi para Jerusalém porque ouviu falar a respeito da sabedoria de um grande rei. Esse rei era o rei Salomão e essa rainha era a rainha de Sabá. E diz a Bíblia que ela conhece a sabedoria dele. O que não diz a nossa Bíblia, mas diz a sabedoria deles, né, a tradição deles, é que ela conhece um pouco mais do que a sabedoria de Salomão e volta grávida. E ela volta grávida e começa uma geração de filhos de Salomão. E eles mantiveram as tradições judaicas, enfim, vestimenta, enfim, a fé, tudo. Israel, ok, eles são realmente judeus, fazem parte das tribos perdidas. Isaías 66 e 68 está acontecendo. Israel resgata em uma semana 14 mil dessas pessoas, traz da guerra civil da Etiópia, eles sendo perseguidos, os muçulmanos se aproximando, coloca dentro do país. Hoje eles são quase que 100 mil pessoas.
O último dos voos, em março de 1991, foi o maior voo registrado da aviação civil. No desespero de trazer essa gente de volta, que eles estavam perseguidos, Israel arranca as cadeiras de um Boeing 747, coloca 1.088 pessoas sentadas dentro de um Boeing 747, voa eles para Israel, e as imagens são emocionantes deles chegando. E eles falavam, né, assim, entre eles, porque os profetas falavam que, na Bíblia, Isaías, Zacarias, Ezequiel, que um dia os remanescentes de Israel seriam trazidos por Deus na asa das águias. Então, eles descem em Israel, olham para trás no avião, beijam o solo e falam: nossos pais nos diziam que nós voltaríamos nas asas da águia, e aqui nós estamos. Uau! Então, assim, Israel, eu digo que é o relógio de Deus, e parece que o cronômetro certamente já foi ativado. Uau, tá, ainda tô processando um pouquinho do que você falou, que é muito incrível. E porque muitas pessoas me perguntaram, que isso também tem a ver, eu creio, com o plano escatológico, além de todas essas informações, esses dados bíblicos que você passou aqui. Porque as pessoas me perguntavam como é que é estar aí, na terra de Jesus, mas onde a maioria não crê em Jesus. Eu acho que isso, e como você vê o evangelismo para os judeus. Porque é algo mais delicado, é algo um pouco, é diferente do que como a gente faria, porque eles, eu estava tentando explicar para as mulheres, né, da nossa viagem, é basicamente assim, a gente tem o mesmo Deus do início, mas eles não creem só no desdobrar que esse Deus veio, né? Então, como que você vê isso? Com o que você fala? Como até você vê uma estratégia de evangelismo? A primeira questão, assim, a terra de Israel, ela deixou de ser cristã há muito tempo. Porque a primeira coisa que acontece é que quando os primeiros cristãos, eles eram cristãos que eram muito perseguidos. Então, quando Jerusalém começou a ser cercada pelos romanos, né, Jesus, ele começa a profetizar muito disso quando ele chega em Jerusalém. Olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, Jerusalém, como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não me quisestes. Por isso não me verás mais até o dia que dirás: Baruch haba b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele fala: olha, porque não entendestes o tempo da sua visitação, virá o dia em que será cercado e tudo mais. Ele profetiza a destruição de Jerusalém. E assim acontece, Jerusalém vai ser destruída. Os romanos vêm e fazem um cerco, né, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus, quando vem o cerco, falaram: mais uma de muitas outras batalhas, vamos vencer, né? Já 4 anos de independência, colocamos os romanos para fora daqui. Os cristãos, quando vem o cerco, eles falam: não, aí não, existe alguém que já falou que isso daqui ia acontecer. Jesus, a todo momento, mesmo diante da crucificação dele, ele se preocupava com a destruição de Jerusalém. Lembra que na Via Dolorosa, ele falava: olha, quando chegar o dia, fujam para as montanhas. Mulheres, não chorai por mim, mas pelos vossos filhos, porque ele sabia que era naquela geração ainda. Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a comunidade cristã, ela olhou para aquilo e falou: não vai sobrar nada nesse lugar, vamos embora. Então aí vai ser o momento que o cristianismo deixa a terra de Israel. E eles vão fugir para Pérea, que vai ser onde hoje é Jordânia, África, enfim, o cristianismo, de um certo modo, isso foi bom, que espalhou para muitos continentes, mas a partir de então, a ocupação cristã deixa de existir, porque fica entre a ocupação judaica e a ocupação muçulmana. Tivemos pelo menos aí uns 2 ou 3 séculos de cristianismo, quando os católicos vêm e se estabelecem, mas depois disso, a grande parte da história foi uma história muçulmana, né, naquele território, e uma história judaica. Então eu falo que até para quem está indo em Israel hoje, tá como cristão levando insígnias sobre os seus ombros, uma de brasileiro, uma de cristão, entrando naquela terra como embaixadores de uma fé, de uma, enfim, filosofia, de uma espiritualidade, chame como quiser chamar, mas que um dia foi expulsa de lá, saiu fugida, mas agora volta como que um sinal de uma fé vencedora, que agora, né, volta para sua origem, né? Então, resgate de identidade também. Mas sobre essa questão da pregação para os judeus, é muito curioso porque é um tabu, né? Israel é um país certamente livre, é o único país que o cristianismo cresce e não diminui, né, de número no Oriente Médio, mas o judeu, ele tem uma resistência muito grande com o cristianismo, que é uma resistência histórica. Sim. É uma resistência não com a figura Jesus, né, então, quero deixar isso bem claro para vocês, Jesus foi judeu, é judeu, e inclusive para aqueles que não gostam dos judeus, né, e falam que os judeus governam o mundo e tudo mais, infelizmente a minha Bíblia diz que um dia um judeu governará o mundo novamente, então isso vai acontecer. Mas Jesus, ele é uma figura que carrega uma imagem muito carregada para o judeu por causa do que foi feito em nome de Jesus, né? Então, quando o judeu ele olha para Jesus, ele não vê um Jesus que cuidava do órfão, da viúva, fazia milagres, cuidava do seu povo Israel, fala que primeiro ele veio para a casa de Israel e depois para os gentios. Não, ele vê um Jesus que é um Jesus de uma cruz, das cruzadas, que chegava nos vilarejos judaicos e dizimava os vilarejos.
ele vai ver uma cruz, que era a cruz de um reformista que escrevia nos seus livros que os judeus deveriam ser perseguidos, as lojas destruídas e as sinagogas queimadas. Ele vai lembrar das Inquisições. Ele vai lembrar dos nazistas que faziam os massacres à noite e na manhã seguinte eles iam para os cultos na igreja. Então, muita coisa ruim foi feita em nome de Jesus por um cristianismo tradicional ao longo dos séculos para punir os judeus. Então, para um judeu existe uma barreira, uma escama cultural mesmo, de que, ok, parece que se eu aceitar Jesus, eu estou sendo um traidor, sabe? Enquanto, na verdade, Jesus foi um judeu, como que ele era chamado de rabino, Rabone, à sua época, que você não deixa de ser menos ou mais judeu se você acredita em Jesus. Os primeiros cristãos, todos eram judeus. Todo o Novo Testamento, com exceção do livro de Lucas e Atos, que é o mesmo autor, Lucas, foram escritos por judeus. Então, o cristianismo era uma das vertentes do judaísmo à sua época, né? Então, mas o judeu, ele tem essa resistência muito grande. E depois, além da resistência cultural, uma resistência teológica, que é uma resistência de que a imagem de Jesus que é vendida para o judeu é aquela imagem do que é majoritariamente o cristianismo, que é um cristianismo católico. Então ele acha que você se tornar cristão eu digo isso com todo respeito aos nossos irmãos católicos, seria se prostrar diante de uma imagem, acender vela, ter que rezar o terço, ter intermediadores entre você e Deus. Então para ele isso parece um processo de idolatria, onde realmente se eu acreditar em Jesus, eu deixo completamente de ser judeu e me torno um pagão. Então existem essas barreiras. São barreiras que agora com a internet, com muitas coisas, estão deixando de existir. Porque, por exemplo, hoje, se há 15, 20 anos atrás nós tínhamos 4 mil judeus messiânicos em Israel, hoje nós temos 35, 40 mil judeus messiânicos em Israel. Então, há organizações que se dedicam a isso, mas a questão de ser missionário é muito, muito delicada, porque eles já não querem nem ouvir falar a respeito do tema. Mas eu vejo que aqueles que se dão a isso em Israel, eles são muito mais conectados a uma forma suave de se aproximar das pessoas. Porque a gente costuma dizer, né? Aquela coisa que eu já falei hoje, inclusive, pregue o evangelho, pregue a mensagem, se necessário for use palavras, né? O evangelho ele é um convite à transformação de vida e para ser vivido no gerúndio da vida. Então, talvez o que muitas palavras não podem fazer, porque já existem resistências, né, culturais, teológicas, uma ação de carinho, de amor, de favor, de amizade, certamente pode fazer. Então, eu acho que esse é o approach que as pessoas têm sido mais efetivas, né, em alcançar essa comunidade. Não, isso é muito bom, porque, como eu disse, né, é totalmente diferente você pregar para qualquer outra pessoa, assim, de outra religião que não acredita. Porque, como eu disse, né, é o mesmo Deus, só que ele para no meio do caminho para o judeu, né? Mas é uma pregação muito diferente. E acho que é isso que a gente tá vendo que o Bishop tem feito, né? Exatamente. O Bishop Robert Stearns, com esse trabalho que ele tem feito, que foi quem nos levou, inclusive, para Israel, Eagles Wings. E ele tem construído pontes e mais pontes, e tem investido e cuidado. E a gente teve um rabino indo falar com a gente no Shabat, e não foi o único, também em outros momentos, por causa de conexão com o Robert, a gente teve esse contato, e eu vejo que eles baixam as guardas. Sim, e tem uma coisa que eu acho que eu tenho visto, né, que eu vejo, inclusive, que é o que aponta, assim, para uma questão escatológica, no sentido da conversão do judeu para também a volta de Jesus, mas é que quem são os perseguidos hoje? E eu sei que hoje, enquanto nós gravamos isso aqui, claro que a perseguição contra os judeus está num nível que a gente nunca imaginou que a gente veria de novo, e que a gente precisa falar nunca mais, né? Mas nós vemos uma perseguição contra o cristianismo e contra o judaísmo. Contra o judaísmo, exatamente. Então não tem outra opção a não ser nós nos unirmos. Eu acho que essa unidade é uma unidade que vai pregar também. Porque o Islã cada vez cresce mais, e o Islã quer exatamente o fim dos judeus e dos cristãos. Não preciso florear de nenhuma outra forma, né? Não quer isso, não quer a expansão, quer de fato o extermínio. E os valores judaico-cristãos estão sendo atacados. A forma como nós vivemos família, como nós entendemos e vivemos família, que é, para mim, a única verdade acerca da família. Então, eu vejo que até essa perseguição que nós temos visto dos dois povos, que são um povo que tem que se unir, e em nome de Jesus também oramos e cremos pelo reconhecimento de Jesus como o Messias vindo, né? E que voltará. Mas eu vejo isso muito como uma
uma parte essencial para o retorno de Cristo. Então, não sei se você quer comentar e expandir sobre isso. É curioso porque, assim, eu acho que quando a gente fala dessa união, né, a Bíblia fala muito do coração dos pais convertendo aos filhos, dos filhos aos pais. Então, eu acho que também os judeus reconhecendo que, tipo, eles deram origem, né, ao cristianismo, mas os cristãos também reconhecendo que a origem deles não é Roma, a origem deles não é Nicéia, a origem deles é Jerusalém. Sim. E voltando para a origem da sua fé, resgatando a sua identidade de um Jesus que é judeu também. Até porque nós temos, certamente, como judeus e cristãos, muito mais em comum do que diferenças. Nós vivemos numa sociedade, no mundo judaico-cristão, baseado naquilo que são os ordenamentos jurídicos, os freios éticos e morais, estabelecidos por judeus e cristãos, de uma fé compartilhada, de um Deus apresentado por Abraão, Moisés e depois Jesus, que eu tenho falado, né, que Moisés teve o mérito de entregar a Torá, a lei, para Israel. Jesus teve o mérito de pegar isso e expandir esses valores para o mundo inteiro. Então é claro que Jesus, de todos os rabinos, foi o maior que existiu, porque o mérito dele, né, o que ele alcançou, foi ainda muito maior. Então tem sido muito bonito, porque ver essa união dessas duas comunidades, e é assim que as barreiras caem. Porque quando a gente viu um rabino indo no Shabat, querendo compartilhar, enquanto ele falava lá, eu me lembrava de Zacarias, de Isaías, que falava que nos últimos dias as tribos, os povos falavam: olha, subamos ao monte do Senhor, porque ouvimos dizer que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Porque nos últimos dias 10 pessoas pegarão nas vestes de um judeu e falaram: olha, nós queremos ir com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. E é claro que é uma experiência de troca, né? E isso é muito legal. Como a gente viu, por exemplo, estivemos agora em Israel, 1000 pastores, né? Convidados pelo Estado de Israel para estar lá. E é claro que isso foi um símbolo de agradecimento do Estado de Israel ao que aconteceu nos últimos 2 anos, uma frente de batalha com 7 inimigos diferentes, e os cristãos foram os melhores amigos de Israel. Então, é claro que para um judeu, para Israel de modo geral, ver isso é muito impactante. Principalmente a gente está falando de um povo que o povo judeu é um povo traumatizado. Então a gente até brinca que, tipo, de todas as festas que nós temos, né, agora nós estamos comemorando nessa semana Hanukkah. Hanukkah é a festa da dedicação, citada no Novo Testamento como festa das luzes. Lembramos que os Seleucidas tentaram destruir o povo de Israel. Israel venceu, o azeite se multiplicou e vencemos essa batalha. E a gente brinca sempre que, olha, o resumo de todas as festas dos judeus: tentaram nos destruir, vencemos, Deus fez um milagre, vamos sentar e comer. Esse é o resumo de todas as nossas festas. Porque é um povo que está acostumado com essa questão de não ter pessoas que se aproximam para dar amor, para dar graça, para dar carinho, para compartilhar admiração. Então, quando o israelense, quando o judeu vê que alguém vem para não cobrar, não para querer te acusar na ONU, não, mas para, enfim, aprender com você ou para te entregar um pouco de carinho, isso certamente impacta o israelense e o judeu de uma maneira, assim, muito impressionante. Muito especial. A gente estava até passando pelas ruas quando estava para começar o Shabat, e você falou que eles apreciam, porque a gente estava, ainda mais as blogueiras todas, né, da viagem, as influencers, com a câmera na mão, né? E aí você falou: não tem problema, porque eles apreciam alguém que aprecie a sua cultura, né? Exatamente. Isso é muito legal. E uma coisa muito forte, assim, tá mudando um pouquinho da direção da nossa conversa. Inclusive, quanto tempo que a gente tá aqui, gente? Que eu não marquei a nossa entrada, não tenho... 40 minutos, tá? Meu Deus, já passou rápido assim? Ok. Mas, o que eu ia falar? Então, uma coisa que me marca muito da cultura judaica, que é a nossa cultura e deveria ser mesmo, é a questão da memória e da música. E é algo que, assim, ficou tocando, até usando essa palavra, mas ficou tocando dentro de mim. Porque a música, ela ajuda na memória, e a memória, ela precisa ser propagada. Você tem coisas para falar sobre isso? Com certeza, sim. Porque o povo de Israel, o povo dele é chamado de o povo do livro. E não é à toa. É porque a vida de Israel se baseia em um livro, que é a manifestação da vontade da palavra de Deus, que é, né, a Bíblia Sagrada. Mas a gente parar para pensar também essa conexão com a música, porque a tradição judaica diz que a música é uma das coisas que traz o céu da terra e vai além dos sentidos humanos. Mas a palavra escrita, se o povo judeu é o povo do livro, a gente tem que lembrar que, Biblion Códice Vegetal, tem 500 anos que o papel foi inventado como que livro e começaram a imprimir. 100 anos e talvez as pessoas tenham acesso com muita facilidade para livros. 3.000 anos, 3.500 anos atrás, como que fazia para uma pessoa aprender a ler e escrever? Se a Bíblia diz que você tem que ler e meditar de dia e de noite. Você não tinha condições de ter um pergaminho. Até hoje, para você ter um pergaminho de couro numa sinagoga, pode ter $50 mil, $100 mil para fazer uma Torá completa.
Então, naquela época já era muito difícil. Às vezes, uma cidade tinha um rolo de Torá, um livro, para a cidade inteira. Então, como que era o método de ensinamento para as crianças? Coisas muito simples, então, bem didáticas. Ensinava alguma coisa da Bíblia, a criança aprendeu, então ela colocava geralmente em tabuinhas e passava o mel da tâmara, ou dava uma tâmara, a criança comia. Por isso que Jeremias fala, né, que quando ele come o rolo que Deus dá para ele, é doce a sua boca e amargo ao estômago. Doce na boca, ele lembra das palavras de Deus que ele aprendeu quando ele era criança, mas amargo no estômago, porque agora ele cresceu, ele digeriu aquilo e agora se torna amargo, porque Israel e ele não estão vivendo mais aquilo. Então, outra forma é justamente cantar, porque cantar é a melhor forma de memorização. Então, se eu não posso ter a Torá, se eu não posso ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio o dia inteiro, o que eu faço? Eu vou aprender a cantar aqueles versículos, e até hoje você vai em Israel, nessa leitura que acontece 3 vezes por semana pública, como que eles leem a Torá? Eles leem cantando. Uau. Toda a leitura da Torá é uma leitura cantada. Você não lê Bereshit, Bara Elohim, Et Hashemayim, Ve'et Eretz. Não, eles leem cantando os versículos. Como é que se canta, Aí a gente já tentou na caravana, não deu muito certo cantar, mas quem sabe, né? Não, tem que cantar. Mas então aí tem essas questões. E é isso, assim, mas E nessa jornada é muito curioso, porque eu tenho falado nesses dias sobre esse valor, né, que eles dão à Bíblia, mas também não só a Bíblia. O povo de Deus ele tem alguns pilares, né, que levam essa manifestação do sucesso que eles tiveram ao longo dessa jornada de história. Família, fé e educação. São os 3 pilares fundamentais. Todo mundo pergunta qual é o segredo da prosperidade dos judeus. Família, fé e educação. Família, a fé e a educação. A família é, a base do judaísmo. A gente viu, por exemplo, a Shabbat, né? Como que o pai abençoa os filhos e o pai canta para sua mãe. Aquele momento de acerto de contas, onde você recarrega as energias da família, como que uma ceia de Natal toda sexta-feira à noite, né? Convida os anjos do Senhor a entrar na casa. Depois, além de ter o pilar da família, a educação. É um povo que valoriza a educação. Então, se até a década de 70 no Brasil, 49% das pessoas eram analfabetas, há 3.500 anos atrás, o judeu tinha que saber ler e escrever. Então, por isso que os judeus são 0,02% da população, tem 30% dos prêmios Nobel, estão na vanguarda das grandes invenções aí que a gente vê na área da tecnologia. Depois, é claro, quando a família já deixa de existir, campo de concentração. Quando você já não tem mais, a educação não lhe é suficiente, as perseguições, aquilo que sustentou o povo judeu ao longo da história, certamente a sua fé, a sua espiritualidade, a entrega a Deus. Então, discorde teologicamente, discorde de qualquer coisa do povo judeu, mas vá no Muro das Lamentações, vá numa sinagoga, você vai ver o quanto eles são dedicados na sua espiritualidade. Se tem uma palavra que define o povo judeu, é devoção, entrega completamente a Deus. E sabe, pastora Júnior, eu tenho falado que essa vida, né, de Israel, que é uma jornada entre o deserto e a terra prometida, que é a jornada de cada um de nós também. E Israel muitas vezes passa pelo deserto para entrar na terra prometida, porque é o caminho obrigatório. Você tem que entrar na terra prometida, passando pelo deserto, saiu do Egito para Jerusalém, é impossível geograficamente não passar pelo deserto. Mas muitas vezes é mais difícil você permanecer na terra prometida do que vencer no deserto. Para algumas pessoas é mais fácil vencer no deserto do que permanecer na terra prometida. E muitas vezes esse tem sido o problema de Israel. Só que parece que existe uma bênção, uma escolha de Deus, que mesmo durante essa jornada no deserto, Deus protege Israel. E aí eu sempre dou o exemplo que, por exemplo, se você passa pela jornada do deserto, existe algo muito simples que o pastor fazia consigo e com o rebanho antes de levar ele para o deserto, que era a unção. Você não leva a ovelha, não leva ninguém para o deserto sem ungir antes. Esse símbolo na Bíblia, que a unção, ele vai ser a capacitação sobrenatural de Deus e o resguardo, o cuidado, a proteção de Deus. Sim. Então, primeiro, a capacitação sobrenatural para pessoas ordinárias fazerem coisas extraordinárias. Aquele que era comum, que era pequeno, que não era nada, agora se torna de trás das malhadas. Se torna o rei de Israel, que vai dar origem ao Messias. Mas também o símbolo da proteção, do cuidado. Então, se uma ovelha ela vai para o deserto, o local do deserto é um local de alta pressão atmosférica, onde você perde aquilo que lhe é essencial, água, calor, a sequidão, enfim, tudo. Então, o pastor ele vai segurar, puxar a ovelha pela sua lã e vai começar a empanturrar ela de óleo e ungir ela como símbolo de proteção. E aquilo vai impedir que aquilo que lhe é essencial da ovelha seja perdido. Então, o óleo, essa unção vai ser a proteção para ela passar pelo deserto, passa na sua lã. Então, os arbustos, as pedras, aquilo que ia machucar ela consegue deslizar e passar pelo caminho com tranquilidade. Então, essa jornada que é a unção que Deus prepara para poder você conseguir vencer tudo isso,
e passar por esses desertos, como, por exemplo, o povo de Israel passa, né? Então, certamente, o que faz o povo de Israel vencer é essa busca pela espiritualidade, pela fé, a devoção, que, claro, traz a unção, a proteção de Deus, essa capacitação extraordinária para fazer coisas extraordinárias como eles fazem, mas também esse resguardo, esse cuidado. E eu sempre falo disso, porque a unção, certamente, é a coisa mais importante da Bíblia. Porque, veja, que na Bíblia, reis são ungidos, sacerdotes são ungidos, levitas são ungidos, pessoas são ungidos e até utensílios, coisas são ungidos. No santuário, construiu o santuário? Não, agora vocês vão ungir os objetos do santuário, diz Deus. Agora, a pergunta que eu sempre faço é por que você vai ter pessoas que vão ser ungidas, por exemplo, os reis de Israel? Que o rei de Israel, ele tinha uma coroa, né? Mas não era a coroa que definia se o rei de Israel ele era rei ou não. Era a unção. Então, coroa definia quem era um rei pagão, mas não o rei de Israel. Então, exemplo, Saul tinha coroa, mas quem era rei era Davi, que tinha unção. Então, o símbolo muito forte da unção é que é algo que só Deus pode dar. Sim. Então, por que a unção é mais importante que a coroa? Porque a coroa, homens dão e homens tiram. A unção só Deus dá, só Deus pode tirar. Então, essa unção, que vai ser, eu acho que é algo que é um símbolo de proteção, através da devoção, da espiritualidade, que cuida de Israel, que faz Israel vencer, que faz Israel, enfim, seguir esse caminho. Então, vai por aí. Daria pra continuar muito. Com certeza. Isso aqui, mas eu sei que a gente tá caminhando pro fim. E eu sei que você já falou muita coisa boa. Mas pensando talvez no momento que a gente está como mundo, no momento que Israel está também como Estado, e as coisas que nós temos visto acontecendo, as atrocidades, e também a situação da igreja cristã ao redor do mundo. Sim. O que você, juntando tudo isso daí, não sei, o que você consideraria algo importante de deixar de instrução e mensagem ou até uma direção? Claro que para o meu público cristão aqui. Sim. Nesse fim de podcast. Tem um termo que a gente usa bastante, que é um termo hebraico, um termo judaico, mas que eu acho que se aplica muito ao cristianismo também, que é o termo tikkun olam. Tikkun olam quer dizer consertar o mundo, é trazer o reino de Deus à terra. E eu acho que muitas vezes a gente tem essa perspectiva de que, eu quero ir à Nova Jerusalém, enquanto a Bíblia diz que a Jerusalém celestial desce ao encontro da Jerusalém terrena, enquanto diz, faça a sua vontade na terra como nos céus, venha a nós o vosso reino, o estabelecimento da vontade, do governo, do reino de Deus na terra. E esse termo que a gente usa em hebraico quer dizer consertar o mundo, porque nós somos responsáveis desse processo de consertar o mundo. E eu tenho comentado que me parece muitas vezes que a gente já vive uma terceira guerra mundial, pastora Júlia. Por quê? A terceira guerra mundial não é de armas, não é de bombas, não. A terceira guerra mundial é uma guerra de informações, é uma guerra de narrativa. É uma guerra onde o engano, que lembra a Bíblia, diz que nos últimos dias haveria um espírito de engano. É um engano que vai, enfim, tentar prejudicar a imagem do cristianismo, ou seja, do judaísmo, ou de Israel. Tentar, enfim, por exemplo, nessa guerra que nós tivemos em Israel, o único país democrático, livre, respeitador dos direitos humanos, das minorias no Oriente Médio, mas ainda assim, contra a lógica, contra o raciocínio, os movimentos progressistas estavam contra esse único país que basicamente guardava tudo aquilo que eles diziam apreciar. Então é como se fosse um espírito de engano mesmo. Eu acho que esse tikkun olam, essa questão de consertar o mundo, é que cada um de nós tem essa responsabilidade de ser um atalaia nas muralhas de Jerusalém, não só de Jerusalém ou de Israel, da cidade, mas atalaia em busca da verdade, até que a justiça, como diz Isaías, saia como uma tocha acesa. Então eu acho que o mundo que nós queremos ver melhor vai começar a partir das nossas próprias ações, seja você a mudança que você quer no mundo, não é verdade? Então eu acho que, enfim, aqui a gente está sendo atalaias nas muralhas de Jerusalém, mas cada uma das pessoas que estão assistindo também pode tomar parte dessa missão também e ser voz ativa. Eu acho compartilhar a verdade para o mundo. Amém. E para a gente fazer isso, é muito importante a gente entender que nos foi entregue um mundo que estava incompleto no sentido de que ainda poderia ser expandido, mas ele era perfeito, porque Deus nos deu algo perfeito, né? E quando a gente imagina que a gente recebeu de Deus um mundo imperfeito, completo, não tem mais o que se fazer, você só espera que ele volte. Exatamente. Mas essa visão original, Deus nos deu algo perfeito, o pecado destrói, mas ele também nos deu algo que era perfeito e incompleto, porque ele nos incumbe da responsabilidade de expandir aquilo colocado nas nossas mãos. Que eu acho que traduzindo para outras palavras, seria isso que você está falando, né? Nós somos responsáveis por obedecer a Deus e continuar expandindo o seu reino, a sua vontade, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, esse estabelecimento e essa expansão. Então é uma responsabilidade de cada um de nós, não é a Deus dará. Deus já nos deu e agora ele nos cobra essa fidelidade, porque a Bíblia, se a gente for olhar assim,
muitas coisas a gente poderia talvez resumir, mas fala muito sobre fidelidade. Fidelidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E cada um de nós tem algo que nos foi dado, que nos foi confiado, e nós temos que ser fiéis com isso. Eu acho que, para finalizar esse episódio, a gente tem que ser fiel com a mensagem acerca de Israel, entender o que nós, como cristãos, temos que fazer a partir disso e para que nós compramos aquilo que a Bíblia nos instrui, que é uma responsabilidade do cristão, e a gente precisa amar mais, né? Apontar menos o dedo, porque até a Bíblia fala, né, que a gente está se destruindo aqui dentro, e o que a gente está pregando para os gentios, né? Gentio eu tô falando até de um modo figurativo, não só literal, bíblico. Mas aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, aqueles que não estão dentro dessa família. Então a gente tem que pregar com amor, pregar com a unidade e assumir a responsabilidade, porque no reino de Deus todos nós temos responsabilidades. Por aí, concordo plenamente. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Não, concordo totalmente. Isaac sendo Isaac. Ele tá muito comedido aqui, gente. Ele é muito... Vocês não viram o Isaac no fim do dia, sem dormir por muitos dias, no meio dos drusos. E você não sabe o que são os drusos. E de 29 mulheres cristãs. De 29 mulheres. Ai, mas o Isaac é menos comedido do que isso daqui. Mas é isso, minha gente. Eu espero que esse episódio tenha te abençoado. Se você foi abençoado, também compartilha com mais pessoas para que essa mensagem se propague e seja você também esse agente de transformação que nós tanto falamos que você deve ser. Tá aqui um monte de coisa no escrito aqui embaixo, que eu esqueci como é que se chama, na descrição desse episódio, para você também conhecer mais do que o Isaac faz. Tem Instagram e qualquer outra rede social que você precisar compartilhar com a gente vai estar aqui embaixo. E Deus te abençoe e até a próxima.